Uma mãe solteira dança para um bilionário árabe para salvar seu filho, mas descobre um segredo chocante. Antes de começarmos a história, diga-nos nos comentários de que cidade você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Leila, uma mãe solteira e refugiada no Catar, havia enfrentado inúmeras dificuldades. Cada dia era uma luta para colocar comida na mesa e proteger seu filho de 3 anos do peso severo da vida. Ela trabalhava como garçoneta em um modesto café frequentado por turistas, mas seu salário mal cobria o básico. Quando o dono do café anunciou que teria que reduzir suas horas de trabalho, seu coração afundou. Ela precisava encontrar uma solução rapidamente, ou seu filho Yusuf passaria fome. Uma tarde, enquanto ela servia às mesas, ela notou um homem sentado sozinho em um canto. Ele exalava poder e mistério. Sua túnica branca impecável e olhar penetrante chamaram sua atenção. Ela ouviu seu nome sussurrado pelos clientes. Khalid Al-Fahim, um dos homens mais ricos e enigmáticos do Catar. Os olhos de Khalid nunca a deixaram. Quando o café fechou, um funcionário aproximou-se de Leila e entregou-lhe um envelope. O Sr. Al-Fahim pediu-me para lhe entregar isto, disse ele antes de se apressar. Com as mãos trêmulas, Leila abriu o envelope. Dentro havia uma nota curta e direta. Leila Roshan, tenho uma proposta que poderia resolver seus problemas. Encontre-me amanhã às 20 horas no endereço abaixo. Venha sozinha. Khalid Al-Fahim. Seu coração disparou. Uma proposta de alguém tão poderoso como Khalid poderia ser a solução que ela precisava desesperadamente, ou o começo de algo perigoso. Mas com Yusuf como sua prioridade máxima, Leila decidiu arriscar. Na noite seguinte, depois de colocar Yusuf para dormir, Leila chegou ao endereço especificado na nota. Era um grande palácio nos arredores da cidade. Um mordomo a acompanhou até um luxuoso salão onde Khalid esperava. Ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça e gesticulou para uma cadeira à sua frente. Leila, obrigado por vir, ele começou, sua voz profunda e calma. Ouvi falar sobre sua situação e acredito que posso ajudá-la. Leila sentou-se, sentindo o peso do momento. O que você quer de mim? Ela perguntou sem rodeios. Khalid inclinou-se ligeiramente para a frente. Preciso de uma dançarina. Uma dançarina? Leila franziu a testa, intrigada. Sim, para apresentações particulares. Meus convidados apreciam arte e tradição. Em troca, ofereço uma quantia generosa, suficiente para garantir que você e seu filho nunca mais passem dificuldades. Ela permaneceu em silêncio, o coração batendo forte. A oferta parecia direta, mas ela sabia que um homem como Khalid não fazia tais propostas sem segundas intenções. Por que eu? Ela perguntou. O olhar de Khalid permaneceu firme. Você tem algo único, uma faísca que poucos possuem, e você é linda. Leila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quais são as condições? Simples. Você dançará apenas para mim e meus convidados. Não haverá contato físico. Tudo permanecerá profissional, conforme descrito no contrato. Ele deslizou um documento pela mesa. Leila examinou rapidamente as cláusulas, cada uma mais surreal que a anterior. Ela hesitou. A ideia de dançar para Khalid e seus convidados a deixava desconfortável, mas a imagem de Yusuf passando fome surgiu em sua mente. Sem pensar demais, ela pegou a caneta e assinou. Bem-vinda ao meu mundo, Leila. Khalid deu um leve sorriso, uma mistura de mistério e perigo. Leila ainda não sabia, mas aquele contrato não apenas garantiria a sobrevivência de Yusuf, como mudaria suas vidas para sempre. Na noite seguinte, Leila encontrou-se de volta ao palácio, em uma mistura de nervosismo e determinação. O peso do contrato parecia maior agora que ela estava prestes a se apresentar pela primeira vez. Ainda assim, o pensamento de Yusuf, seguro e dormindo de barriga cheia, a mantinha firme. Ela foi levada a um quarto luxuoso onde trajes de dança tradicional estavam dispostos. Um vestido esmeralda com bordados dourados e véus translúcidos cintilava sob o brilho suave dos lustres. Leila vestiu-se em silêncio, prendendo os sinos nas tornozeleiras, seu som suave enchendo o quarto como um prelúdio. Quando finalmente foi chamada, seguiu o mordomo até um grande salão adornado com tapeçarias luxuosas e tapetes persas. Khalid sentava-se em um sofá, acompanhado por apenas 2 convidados, ambos homens de aparência distinta e refinada. Ele fez um leve gesto com a mão, sinalizando para ela começar. A música começou, uma melodia suave e hipnótica que fluía como o vento do deserto. Leila respirou fundo e começou a se mover. Seus braços deslizavam pelo ar, os véus flutuando como ondas, enquanto os sinos das tornozeleiras marcavam o ritmo. Cada movimento era deliberado, mas naturalmente gracioso. Khalid a observava atentamente,
o rosto inexpressivo, mas seus olhos revelavam algo mais profundo, curiosidade, admiração, talvez até algo que ele mesmo não entendia completamente. Leila dançava não apenas por obrigação, mas como se estivesse contando silenciosamente uma história. A cada giro, ela se lembrava de sua jornada até aquele momento, sua luta pela sobrevivência e seu amor por seu filho. Sua dança incorporava força e vulnerabilidade e, embora não dissesse palavras, sabia que estava se fazendo entender. Quando a música terminou, Leila fez uma reverência respeitosa e esperou. O silêncio na sala foi quebrado pelo som suave dos aplausos de Khalid. Seus convidados seguiram o exemplo, oferecendo elogios discretos por sua performance. Impressionante, disse Khalid, finalmente se levantando. Você superou minhas expectativas, Leila. Apesar do elogio, Leila permaneceu composta. Obrigada, Sr. Khalid, ela respondeu firmemente. Antes de sair, Khalid aproximou-se dela e falou em um tom baixo, quase confidencial. Você se saiu bem esta noite. Continue assim, e este acordo beneficiará a nós dois. Leila simplesmente assentiu e saiu da sala, aliviada por ter completado sua primeira noite. Mais tarde, enquanto voltava para o quarto que lhe fora designado, Leila cruzou com uma mulher notavelmente imponente. Suas feições agudas e olhos penetrantes pareciam perscrutar cada detalhe. Safia, prima de Khalid, não fez esforço para esconder sua desaprovação ao encarar Leila. Então você é a dançarina de Khalid, disse Safia em um tom frio e sarcástico. Espero que saiba o seu lugar. Leila permaneceu composta. Meu lugar é onde meu filho estiver seguro e bem alimentado. Safia arqueou uma sobrancelha, surpresa com a resposta firme. Veremos quanto tempo você dura. Leila recusou-se a ser intimidada. Ela sabia que enfrentaria oposição, mas nada a impediria de seu objetivo. De volta ao seu quarto, Leila sentou-se em frente ao espelho, removendo cuidadosamente seus acessórios. Seu reflexo revelava uma mulher cansada, mas determinada. O rosto de Yusuf veio à mente, e ela permitiu-se um pequeno sorriso. No andar de baixo, Khalid ainda estava na sala, agora sozinho. Seu olhar demorou-se no espaço vazio onde Leila havia dançado minutos antes, perdida em pensamentos. Havia algo nela que o intrigava profundamente, algo que ele não conseguia ignorar. A terceira noite chegou rapidamente, e Leila já começava a se acostumar com os luxos do palácio. No entanto, apesar do ambiente opulento, ela sabia que a cada passo que dava ali, estava mergulhando mais fundo em um mundo desconhecido e perigoso. Desta vez, o salão estava ainda mais magnífico, iluminado por lustres de cristal Khalid, sentado ao centro, estava sozinho. A ausência de convidados a intrigou, mas ela não ousou perguntar. Ela simplesmente ajustou seus véus e esperou a música começar. As primeiras notas soaram, suaves como a brisa do deserto. Leila começou sua performance, cada movimento preciso, porém fluido. O silêncio na sala era quase opressor, quebrado apenas pelo delicado tilintar dos sinos em seus tornozelos. Khalid a observava atentamente, seus olhos escuros acompanhando cada giro e cada movimento gracioso. Quando a música terminou, Leila ofereceu sua reverência habitual. Khalid encarou-a por alguns momentos antes de se levantar e se aproximar dela. Você dança como se carregasse o peso de 1000 histórias, disse ele em voz baixa. Leila engoliu em seco. Minha história não importa. Estou aqui para cumprir o contrato. Khalid arqueou uma sobrancelha, como se não esperasse uma resposta tão direta. Ele inclinou a cabeça levemente, como se tentasse decifrá-la. Às vezes, um contrato pode ser mais do que apenas palavras no papel, ele murmurou antes de se afastar. Leila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela deixava o salão, mas seus pensamentos foram interrompidos quando ela novamente encontrou Safia no corredor. Safia, com seus olhos frios e sorriso cínico, bloqueou o caminho de Leila. Você acha que conhece Khalid? Não se engane, ele é um homem de muitos segredos. Não estou interessada nos segredos dele, Leila respondeu firmemente, tentando manter a calma. Safia soltou uma risada aguda. A ignorância é perigosa, especialmente para alguém como você. Antes que Leila pudesse responder, Safia se afastou, deixando um pesado ar de desconfiança para trás. Mais tarde naquela noite, Leila ouviu passos no corredor do lado de fora de seu quarto. Curiosa, ela abriu a porta levemente e viu Khalid caminhando em direção a uma ala isolada do palácio. Intrigada, ela o seguiu à distância, mantendo-se escondida nas sombras. Ele entrou em um quarto, mas Leila não conseguia ver o interior claramente. No entanto, ela podia ouvir fragmentos de uma conversa. A voz de Khalid era profunda e contida. Ela não pode saber, ainda não. Leila não conseguiu entender o resto, mas essas palavras plantaram uma semente de dúvida em sua mente.
Quem era Khalid, realmente? Por que ele a escolhera para este papel em sua vida? Quando Khalid saiu do quarto, Leila rapidamente retornou aos seus aposentos, respirando fundo para se acalmar. Ela sabia que algo estava sendo escondido dela, algo que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, Khalid a convidou para uma reunião informal no jardim do palácio. Ele parecia mais relaxado, vestido com roupas claras, mas seu olhar ainda carregava o peso de verdades ocultas. Leila, ele começou enquanto caminhavam lentamente entre as flores, porque você aceitou meu contrato. Ela hesitou antes de responder. Meu filho significa tudo para mim. Não importa o que eu tenha que fazer, farei para dar a ele uma vida melhor. Khalid assentiu, como se tivesse antecipado sua resposta. O amor de uma mãe é poderoso, mas eu me pergunto, o quanto você está disposta a sacrificar por ele? Leila parou e olhou diretamente nos olhos dele. Tudo, até a última partícula de mim. Eles ficaram em silêncio por um momento e Leila notou um brilho de algo na expressão de Khalid. Talvez respeito. Talvez algo mais. Então espero que você nunca precise provar isso, disse ele, seu tom enigmático. Antes que Leila pudesse perguntar o que ele queria dizer, Khalid mudou de assunto e a guiou de volta ao palácio. Mais tarde naquela noite, Leila refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que Khalid estava escondendo algo, e isso a perturbava. Mas sua prioridade continuava sendo Yusuf. Se manter-se firme neste contrato significasse manter seu filho seguro, ela suportaria, mesmo que o custo fosse maior do que ela antecipava. Lá fora, Khalid estava parado perto de uma grande janela, contemplando a lua cheia, as mãos cruzadas atrás das costas. Ele não podia negar que Leila era diferente, alguém que desafiava sua fachada cuidadosamente mantida de controle. Ela era uma lembrança de que o passado nunca ficava verdadeiramente enterrado. À medida que a noite avançava, os segredos que ambos carregavam se tornavam mais entrelaçados, como os véus que Leila usava em suas danças, delicados, porém cheios de significado oculto. Leila acordou cedo naquela manhã, mas a paz durou pouco. Enquanto ajustava o lenço sobre o cabelo em frente ao espelho, uma batida forte ecoou pela porta. Antes que ela pudesse responder, Safia entrou sem permissão, seu olhar frio e implacável. Vejo que você se adaptou rapidamente a este lugar, disse Safia, cruzando os braços. Mas não se engane, você não passa de uma peça descartável no jogo de Khalid. Leila respirou fundo, recusando-se a reagir ao veneno nas palavras da mulher. Quaisquer que sejam as razões dele, não são da sua conta. Safia aproximou-se, estreitando os olhos. Você acha que sabe quem ele é, mas está perseguindo uma ilusão. Khalid nunca deixará alguém como você se aproximar dele. Leila sustentou o olhar dela, sentindo uma raiva silenciosa crescer dentro de si. Não quero me aproximar de Khalid. Estou aqui pelo bem do meu filho, nada mais. A risada sarcástica de Safia ecoou pelo quarto. Veremos quanto tempo essa mentira dura. Mais tarde, Leila tentou se concentrar em suas aulas de dança. A coreógrafa, uma mulher severa, corrigia cada movimento com precisão. No entanto, a presença constante de Safia pairava como uma sombra, suas palavras ecoando na mente de Leila. Mas Leila sabia que não podia vacilar. Cada movimento aperfeiçoado era um passo mais perto de garantir a segurança de Yusuf. Naquela noite, Khalid ofereceu um jantar íntimo para alguns convidados selecionados. Leila foi convocada para se apresentar novamente. O salão estava adornado com velas, seu brilho quente iluminando os rostos dos presentes. Safia estava lá, sua expressão triunfante sugerindo que ela tinha algo planejado. Leila começou a dançar, concentrando-se em cada movimento. A música encheu o salão, criando uma atmosfera quase mágica. Mas enquanto ela girava, seus olhos encontraram os de Khalid. Havia algo em seu olhar que a perturbava, algo que parecia ver além da dançarina à sua frente. Quando a apresentação terminou, os convidados aplaudiram educadamente, mas Safia levantou-se e caminhou até Khalid, ignorando Leila completamente. Uma bela exibição, não foi? Ela comentou, seu sorriso frio. Sim, foi, Khalid respondeu calmamente, embora seus olhos permanecessem em Leila. Safia percebeu e apertou os lábios. Espero que saiba o que está fazendo, primo. Uma mulher como ela não pertence a este mundo. Khalid virou-se para Safia, sua expressão endurecendo. E que mundo é esse? Um mundo onde julgamos sem entender. Leila tem mais dignidade do que muitos que passam por estas portas. Safia ficou em silêncio, mas sua raiva era evidente. Ela deixou o salão, deixando para trás uma pesada tensão no ar. Nos dias seguintes, Leila tentou evitar Safia sempre que possível, mas a mulher parecia estar sempre à espreita. Uma noite, Leila encontrou uma carta deslizada por baixo de sua porta. A mensagem era curta e ameaçadora. Cuidado em quem você confia.
Seu segredo pode lhe custar caro. Leila sentiu o estômago revirar. Ela sabia que Safia estava por trás disso, mas não conseguia entender como a mulher havia descoberto tanto sobre ela. Determinada a proteger Yusuf, Leila foi direto a Khalid. Ele estava em seu escritório, cercado por pilhas de documentos, mas olhou para cima assim que ela entrou. Preciso falar com você, disse Leila firmemente. Claro, Khalid respondeu, gesticulando para que ela se sentasse. Leila hesitou, mas decidiu ir direto ao ponto. Sua prima Safia está tentando me ameaçar. Não sei o que ela quer, mas não posso permitir que isso afete meu filho. A testa de Khalid franziu-se, sua expressão endurecendo. Safia não tem autoridade aqui. Eu cuidarei dela. Você pode garantir isso? Leila desafiou, seus olhos ardendo com determinação, porque não arriscarei a segurança de Yusuf. Khalid sustentou o olhar dela por um longo momento antes de responder. Leila, você tem minha palavra. Enquanto estiver sob este teto, nada acontecerá a você ou ao seu filho. Apesar de seu tom firme, Leila sabia que não seria tão simples. Safia não desistiria facilmente. Mais tarde naquela noite, Safia encontrou-se com um homem desconhecido em um canto isolado do palácio. Quero que Leila seja exposta, disse ela, entregando-lhe o envelope. Faça o que for preciso para tirá-la daqui. O homem assentiu e desapareceu nas sombras. Safia sorriu, convencida de que Leila logo seria removida para sempre. Leila, no entanto, não era de recuar. Seus instintos maternos e determinação inabalável a preparavam para qualquer batalha à frente. Khalid, por outro lado, começava a ver que Leila não era uma mulher comum. Ela possuía uma força que desafiava tudo ao seu redor, inclusive a ele. No centro de tudo, o destino parecia estar tecendo suas vidas em um laço inescapável. Leila ajustou seus véus com os dedos trêmulos. A ameaça velada de Safia ainda ecoava em sua mente, mas ela não podia deixar o medo tomar conta. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao grande salão, pensou no rosto de Yusuf. Cada passo que dava naquele lugar luxuoso era por ele. Sua dança não era apenas uma performance, era um ato de sobrevivência. Quando Leila entrou no salão, a atmosfera estava pesada. Khalid estava novamente sentado sozinho em seu divã habitual. O silêncio era quebrado apenas pelo suave tilintar dos sinos em seus tornozelos enquanto ela tomava sua posição. Ele fez um gesto sutil e a música começou, enchendo a sala com uma melodia hipnótica. Os movimentos de Leila eram precisos, mas seu coração disparava. Sua mente lutava para permanecer no presente, mesmo enquanto o peso de suas preocupações ameaçava sobrecarregá-la. Para ela, a dança era mais do que apenas um contrato. Era uma forma de expressar toda a angústia e esperança que carregava dentro de si. Khalid, por outro lado, a observava com um foco incomum. Ele parecia cativado, como se cada um de seus gestos revelasse algo que ele nunca havia notado antes. Havia uma conexão silenciosa entre eles, algo que Leila não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar. Após a dança, Khalid aproximou-se lentamente dela sem dizer uma palavra. Ele parou a apenas alguns passos de distância, seus olhos fixos nos dela. Você é mais forte do que parece, disse ele, seu tom sendo tanto uma observação quanto um elogio. Leila permaneceu em silêncio. Ela não sabia como responder. Estava ali simplesmente para cumprir sua parte do acordo, mas a intensidade de Khalid a perturbava. Você dança como se carregasse o peso de algo muito maior, ele continuou. O que lhe dá essa força? Ela hesitou antes de responder, meu filho, ele é a razão de tudo. Khalid assentiu lentamente, como se entendesse mais do que ela esperava. Yusuf tem sorte de ter você como mãe. Leila desviou o olhar, sentindo uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Antes que ela pudesse responder, Khalid acrescentou, Safia não será mais um problema. Prometi proteger você e seu filho, e manterei minha palavra. Havia sinceridade em sua voz, mas Leila sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes. Safia era perigosa e ela precisava ficar um passo à frente. Mais tarde naquela noite, Leila foi chamada com urgência ao quarto de Yusuf. O menino estava com febre alta e seu corpinho tremia sob os cobertores. Desesperada, Leila tentou esfriar sua testa com um pano úmido, sussurrando palavras de conforto. Khalid apareceu na porta momentos depois, alarmado com a angústia de Leila. O que está acontecendo? Ele perguntou, entrando no quarto. Ele está com febre, disse Leila, a voz trêmula. Preciso levá-lo a um médico. Khalid gesticulou rapidamente, chamando um de seus assistentes. Prepara o carro imediatamente, vamos levá-los ao melhor hospital da cidade. Leila olhou para Khalid, surpresa e grata. Apesar de tudo, ele não hesitou em ajudar. Minutos depois, estavam a caminho do hospital, Leila.
segurando a pequena mão de Yusuf o tempo todo. No hospital, Yusuf foi tratado prontamente e o médico os tranquilizou, dizendo que não era nada sério. É apenas uma febre alta, ele precisa de repouso e muitos líquidos, disse o médico antes de lhes dar alta. De volta ao palácio, Leila deitou Yusuf na cama e sentou-se ao seu lado, observando-o dormir. Khalid permaneceu na porta, em silêncio, como se respeitasse o momento. Obrigada, disse Leila finalmente, sem se virar para encará-lo. Por tudo. Não precisa me agradecer, Khalid respondeu, fiz o que qualquer um faria. Leila soltou um suspiro silencioso. Nem todos fariam. Khalid deu alguns passos para dentro do quarto, mas parou antes de se aproximar demais. Yusuf é importante para você, isso o torna importante para mim também. Leila finalmente olhou para ele, intrigada. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. Khalid parecia sincero, mas também havia uma tristeza que não combinava com seu comportamento autoritário. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Khalid hesitou por um momento antes de responder, talvez porque você me lembre de algo que perdi há muito tempo. Essas palavras pairaram no ar, pesadas de significado. Leila não sabia como responder, mas sentiu que Khalid estava, de alguma forma, se abrindo para ela, revelando camadas que mantinha escondidas do resto do mundo. Naquela noite, Leila mal dormiu. As palavras de Khalid ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias dúvidas e medos. Ela sabia que sua posição no palácio era precária, mas também começava a sentir que algo mais profundo estava se desenrolando. Enquanto isso, no andar de baixo, Khalid permanecia em seu escritório, os olhos fixos em uma velha fotografia que segurava nas mãos. A imagem mostrava uma mulher sorridente segurando uma criança pequena. Ele passou o polegar sobre o rosto da mulher, os olhos cheios de lembranças. Prometi que nunca mais deixaria isso acontecer, ele murmurou para si mesmo antes de guardar a foto e apagar as luzes. O destino parecia determinado a entrelaçar ainda mais as vidas de Leila e Khalid, mas o que estava por vir testaria sua força e convicções. As luzes douradas do palácio refletiam nas frias paredes de mármore enquanto Leila caminhava pelo corredor principal. Seus passos ecoavam, mas sua mente estava preocupada com pensamentos sobre Yusuf e Khalid. Sua constante preocupação com a segurança do filho agora dividia espaço com as palavras enigmáticas de Khalid. Você me lembra algo que perdi. Seus pensamentos foram interrompidos quando, ao virar uma esquina, ela deu de cara com Safia. A prima de Khalid estava vestida elegantemente, mas seus olhos eram como lâminas, afiados e cheios de desdém. Você se saiu bem em capturar a atenção de Khalid, disse Safia com um sorriso venenoso. Mas não se engane, Leila, ele pode parecer gentil, mas é implacável quando se trata de proteger sua reputação. Não estou interessada na aprovação de ninguém aqui, respondeu Leila, mantendo-se firme. Estou aqui apenas pelo meu filho. Safia deu um passo à frente, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Cuidado com o que diz. Você está brincando com forças que não entende. Leila sustentou o olhar de Safia, mas antes que pudesse responder, Khalid apareceu no corredor. Seu passo rápido sugeria que ele havia escutado parte da conversa. Safia, ele chamou, sua voz baixa, porém imponente. Posso ter uma palavra com você em particular? Leila permaneceu onde estava, observando Safia se afastar com Khalid. A tensão no ar era palpável. Algo significativo estava prestes a acontecer, e Leila sabia que seria sensato permanecer vigilante. Khalid levou Safia para um dos escritórios do palácio e fechou a porta atrás deles. Seu rosto geralmente composto agora exibia uma dureza incomum. Quero que você pare com suas intrigas, Safia, disse ele, cruzando os braços. Estou apenas protegendo nossa família, respondeu Safia, o queixo erguido desafiadoramente. Leila é uma ameaça a tudo o que construímos. Khalid estreitou os olhos. Leila não é uma ameaça. Ela é uma mulher tentando proteger seu filho, algo que você claramente não entende. Ela é uma estranha, Safia retrucou, a voz transbordando de raiva. Você confia mais nela do que na sua própria família. Confio nela porque ela provou sua lealdade, disse Khalid firmemente. E você só me deu motivos para questionar a sua. O rosto de Safia empalideceu momentaneamente, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Se continuar a defendê-la, trará desgraça para nossa família. Basta. Khalid a interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Se você tentar prejudicar Leila ou Yusuf novamente, não terei escolha a não ser removê-la deste palácio para sempre. Um pesado silêncio caiu entre eles antes que Safia abruptamente deixasse a sala, deixando Khalid sozinho com seus pensamentos. Enquanto isso, Leila sentava-se em seu quarto com Yusuf, que brincava com pequenos blocos de madeira que Khalid havia mandado para ele.
Ela observava o filho, mas não conseguia parar de pensar em Khalid. Ele era um homem de muitas facetas, às vezes protetor, às vezes distante, mas sempre envolto em mistério. Quando bateram na porta, ela se preparou para mais problemas. Mas era Khalid. Posso falar com você? Ele perguntou, permanecendo na soleira da porta. Leila assentiu, sinalizando que ele poderia entrar. Khalid entrou, mas manteve uma distância respeitosa. Quero que saiba que está segura aqui, disse ele, sinceridade em seus olhos. Não permitirei que Safia ou qualquer outra pessoa ameace você ou Yusuf. Agradeço por isso, respondeu Leila, cruzando os braços. Mas não consigo deixar de me perguntar por que você está tão disposto a nos proteger. Khalid suspirou, desviando o olhar por um momento antes de encontrar o dela novamente. Porque você me lembra algo que perdi, disse ele, sua voz agora tingida de emoção. Minha esposa faleceu anos atrás, e com ela perdi a chance de ter uma família. Mas ver você lutar por seu filho, isso me lembra o que realmente importa. Leila permaneceu em silêncio, as palavras de Khalid a atingindo de forma inesperada. Havia algo genuíno em sua confissão, algo que a fazia querer acreditar nele. Obrigada, disse ela suavemente, por fim. Khalid deu um leve sorriso. Descansa um pouco, Leila. Amanhã será um dia importante. Na manhã seguinte, Safia, ainda furiosa após a repreensão de Khalid, tramava em segredo. Em seu quarto, ela revisava planos com o mesmo homem misterioso que havia encontrado antes. Tudo deve ser perfeito, disse ela, entregando-lhe uma pasta de documentos. Quero Leila exposta de uma vez por todas. Do lado de fora, um dos guardas do palácio ouviu parte da conversa e rapidamente relatou a Khalid. Ao ouvir a notícia, Khalid imediatamente entendeu que Safia estava disposta a cruzar qualquer linha para atingir seus objetivos. Ele sabia que precisava agir antes que algo mais sério acontecesse. Ao cair da noite, Khalid convocou Leila ao salão principal. Ela se sentiu tensa, mas aceitou o convite. Assim que entrou, Khalid aproximou-se dela com determinação nos olhos. Leila, quero que saiba que você não está sozinha nesta luta, disse ele firmemente. Garantirei que nada aconteça a você ou a Yusuf. Leila olhou para ele, sentindo o peso de suas palavras. Espero que esteja certo, Khalid, porque já perdi tudo uma vez. Não posso perder meu filho. Khalid assentiu, e eu não vou deixar isso acontecer. Aquela noite marcou o início de uma nova batalha, onde lealdades seriam testadas e segredos finalmente viriam à luz. O palácio estava envolto em uma calma inquietante. Depois de ordenar que Safia fosse colocada sob vigilância, Khalid foi para a sala de leitura, um lugar onde as lembranças muitas vezes o assombravam. Leila, enquanto isso, sentava-se em seu quarto, sobrecarregada por uma tensão que não conseguia explicar direito. Algo dentro dela dizia que estava prestes a descobrir verdades que poderiam mudar tudo. Mais tarde naquela noite, Khalid enviou um bilhete pedindo a Leila para encontrá-lo no salão principal. Quando ela chegou, ele estava perto de uma grande lareira, os olhos fixos nas chamas. Leila, obrigado por vir, disse ele sem desviar o olhar do fogo. Por que me chamou? Ela perguntou, cruzando os braços. Khalid virou-se lentamente, sua expressão séria. Há coisas que você precisa saber. Meu passado, minhas perdas. Elas pesam mais sobre nós do que você imagina. Leila franziu a testa, confusa. Se é algo que pode nos afetar, acredito que tenho o direito de saber. Ele assentiu e gesticulou para que ela se sentasse. Anos atrás, perdi minha esposa em um acidente. Foi um momento que destruiu tudo o que eu achava que era seguro. Desde então, fechei-me para o mundo, recusando-me a deixar alguém se aproximar. Mas então, você apareceu. Leila sentiu um arrepio, mas permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Você não é apenas uma dançarina em meu palácio, Leila. Você trouxe algo que eu pensei ter perdido para sempre, esperança, continuou Khalid, a voz mais suave. A maneira como você luta por Yusuf, isso me lembra o que realmente importa na vida. Vejo minhas próprias lutas nas suas, mas também vejo uma força que perdi há muito tempo. Por que está-me contando tudo isso agora? Leila perguntou, tentando processar o peso de suas palavras. Khalid aproximou-se, os olhos fixos nos dela. Porque para proteger você e seu filho, preciso que confie em mim completamente. E para isso, você precisa saber toda a verdade. Leila permaneceu em silêncio enquanto Khalid continuava. Ele revelou que a morte de sua esposa não havia sido apenas um acidente, mas o resultado de intrigas dentro de sua própria família. Isso explicava porque ele mantinha Safia sob vigilância e porque estava tão determinado a proteger Leila. Minha família nunca aceitou minha esposa. Ela não vinha de um círculo social nobre e, para eles, isso era inaceitável,
disse Khalid, a voz pesada de amargura. Pagamos o preço por desafiá-los, e ela perdeu a vida. Leila sentiu um nó na garganta. Nunca imaginara que Khalid carregasse uma dor tão profunda. E agora você acha que Safia fará o mesmo comigo? Não é uma questão de achar, Leila. Eu sei, respondeu Khalid. Ela já demonstrou que está disposta a ir a qualquer extremo para se livrar de você. É por isso que você deve estar sempre em guarda. Não confie em ninguém além de mim. As palavras de Khalid pairaram no ar, cheias de intensidade. Leila sentiu-se dividida. Por um lado, queria acreditar que ele estava sendo sincero. Por outro, confiar nele significava colocar seu destino nas mãos de um homem que ainda guardava muitos segredos. Na manhã seguinte, Leila decidiu buscar respostas por conta própria. Depois de garantir que Yusuf estava seguro, ela caminhou pelo palácio até a ala isolada onde Khalid guardava documentos e pertences pessoais. Ela precisava aprender mais sobre o homem que havia prometido proteger sua família. Entrando no quarto, Leila encontrou um álbum de fotos sobre a mesa. Continha imagens de Khalid ao lado de uma mulher sorridente e um menino pequeno. A felicidade em seus rostos contrastava fortemente com a expressão séria que Khalid usava agora. Enquanto folheava o álbum, uma carta caiu. Leila pegou-a e leu as palavras manuscritas. Era uma mensagem de despedida da esposa de Khalid, escrita pouco antes de sua morte. Meu querido Khalid, sei que nosso amor enfrentará tempestades, mas nunca se esqueça do que construímos juntos. Proteja nossa família, mesmo que custe tudo. Com amor eterno, Amal. Lágrimas encheram os olhos de Leila enquanto ela lia. Finalmente, ela entendeu o fardo que Khalid carregava. Ele não estava apenas protegendo-a, estava tentando espiar um fracasso que não conseguira evitar no passado. Mais tarde, Khalid encontrou Leila sentada em silêncio no jardim. Ele aproximou-se dela lentamente, ciente de que algo havia mudado. Você leu a carta, disse Khalid sem rodeios. Leila simplesmente assentiu. Agora entendo por que você faz o que faz, mas mesmo assim, isso não muda o fato de que estamos presos em um jogo perigoso. Khalid suspirou, sentando-se ao lado dela. Não quero que você passe pelo que Amal passou. Não quero perder mais ninguém. Então, o que fazemos agora? Leila perguntou, os olhos cheios de determinação. Khalid olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Nós lutamos, e não deixaremos ninguém tirar o que é nosso. Naquela noite, Leila sentiu-se mais confiante. Pela primeira vez, ela viu Khalid não como um homem distante e enigmático, mas como alguém que carregava a mesma dor e força que ela. Apesar dos perigos, sentiu que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Enquanto Leila colocava Yusuf na cama, Khalid, em outra parte do palácio, começava a traçar um plano. Ele sabia que Safia ainda tinha truques na manga, mas estava pronto para fazer o que fosse preciso para proteger Leila e Yusuf. As peças estavam em movimento, e o destino logo testaria a todos. Leila acordou com uma sensação de desconforto. O palácio, geralmente sereno pela manhã, parecia envolto em uma pesada tensão. Enquanto se vestia, ouviu passos apressados no corredor. Abrindo a porta, encontrou uma criada com o rosto pálido que a avisou: a SRT Safia está planejando algo. Tenha cuidado. A tensão no ar era palpável, mas Leila se forçou a manter a calma. Sabia que Safia não desistiria facilmente, e a única coisa que podia fazer era estar preparada para o que viesse. Mais tarde, Khalid convocou Leila ao seu escritório. Ele estava sentado atrás de uma mesa de madeira escura, cercado por documentos. Seus olhos, geralmente calmos, agora refletiam uma preocupação que ele tentava esconder. Recebi informações de que Safia está usando sua influência para desacreditá-la, disse Khalid claramente. Ela entregou um dossiê às autoridades locais, acusando-a de desonrar tradições e manchar a reputação do palácio. Leila sentiu o chão tremer sob seus pés. Isso pode me colocar em perigo, e Yusuf também. Eu sei, respondeu Khalid, a voz firme, mas já tomei medidas. Preciso que confie em mim. Confiança não é algo que posso dar tão facilmente, Leila contrapôs, amargura em seu tom. Khalid inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Sei que é difícil, mas você não está sozinha nisso. Eu a protegerei, Leila, não importa o custo. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Safia caminhava pelo corredor com um homem cuja aparência era despretensiosa, mas perigosa. Ela o levou a um quarto particular, onde colocou um envelope grosso em suas mãos. Faça o que for necessário, ela ordenou. Quero Leila fora deste palácio até o final da semana. O homem assentiu e desapareceu nas sombras. Safia sorriu, convencida de que seu plano estava prestes a ter sucesso. Naquela noite, Leila sentiu-se inquieta.
Algo dentro dela a impelia a agir antes que fosse tarde demais. Ela decidiu confrontar Safia diretamente, sabendo muito bem o risco envolvido. Depois de garantir que Yusuf estava seguro, caminhou pelo corredor até os aposentos de Safia. Ao entrar, encontrou a mulher sentada em frente a um espelho, ajustando suas joias cintilantes. Vejo que veio-me confrontar, disse Safia, sem nem mesmo se virar. Por que está fazendo isso? Leila perguntou, a voz pesada de emoção. Safia finalmente se levantou, virando-se para encará-la. Porque você não pertence aqui. Khalid é minha família, e você é apenas uma intrusa, afastando-o de suas verdadeiras responsabilidades. Não estou aqui por Khalid, respondeu Leila, a raiva transbordando em suas palavras. Estou aqui pelo meu filho, tentando sobreviver. Isso não tem nada a ver com você. Safia deu um passo à frente, o olhar frio. Tudo o que acontece sob este teto me envolve, e não vou deixar você arruinar nossa reputação com sua presença. Antes que Leila pudesse responder, a porta do quarto se abriu com estrondo. Khalid entrou, os olhos brilhando de fúria. Safia, basta, ele rugiu, a voz ecoando pelo quarto. Safia congelou, claramente assustada com a chegada repentina do primo. Khalid avançou até ficar cara a cara com ela. Se eu descobrir que você tomou qualquer outra medida contra Leila ou Yusuf, você será banida deste palácio, e desta vez, não haverá segundas chances. Safia apertou os lábios, mas não disse nada. Khalid então se virou para Leila. Venha. Não é seguro para você aqui. Leila hesitou, mas o seguiu. Enquanto caminhavam pelos corredores, Khalid explicou, Safia está fora de controle. Preciso lidar com ela de uma vez por todas. E como você planeja fazer isso? Leila perguntou, sua preocupação evidente. Khalid parou e se virou para ela. Vou convocar o conselho de família. Eles precisam saber até onde Safia está disposta a ir. Enquanto isso, quero que você fique longe dela. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no palácio ficou ainda mais tensa. Safia parecia mais reservada, mas Leila sabia que era apenas a calma antes da tempestade. Khalid estava constantemente preocupado, preparando-se para a reunião do conselho. Uma noite, Leila foi convocada ao salão principal para uma reunião urgente com Khalid. Quando chegou, encontrou parado ao lado de dois homens que pareciam ser membros do conselho de família. Eles falavam em voz baixa, mas ficaram em silêncio quando a viram. Leila, quero que conheça o Sr. Abbas e o Sr. Rashid, disse Khalid, apresentando os homens. Eles são membros do conselho e estão aqui para avaliar a situação. Leila os cumprimentou, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O olhar perscrutador de Abbas parecia atravessá-la, enquanto Rashid mantinha uma expressão neutra. Estamos aqui para garantir que tudo seja resolvido de forma justa, disse Abbas com voz severa. Confiamos que você cooperará. Leila simplesmente assentiu, ciente de que cada palavra e gesto que fizesse seriam examinados. Enquanto Khalid e o conselho discutiam os próximos passos, Safia planejava seu último movimento. Em um quarto isolado, ela revisava documentos incriminadores que poderiam ser usados contra Leila. Seu plano era direto, entregar as informações diretamente às autoridades, garantindo a expulsão de Leila do país, esperançosamente, separando-a de Yusuf para sempre. Mas Khalid havia antecipado esse movimento. Ele enviou um de seus homens de confiança para interceptar os documentos antes que pudessem chegar às mãos erradas. Quando Safia descobriu isso, ficou furiosa, mas não havia mais nada que pudesse fazer sem se expor completamente. Na manhã seguinte, Khalid convocou todos ao grande salão. O conselho de família estava presente, assim como Safia e Leila. A tensão na sala era quase palpável quando Khalid caminhou para o centro, sua postura rígida e imponente. É hora de resolver isso de uma vez por todas, disse ele firmemente. Safia agiu contra Leila e Yusuf, colocando em risco a segurança e a honra deste palácio. Safia tentou se defender, mas Khalid levantou a mão, silenciando-a. Não há espaço para suas desculpas, ele continuou. Você violou a confiança de nossa família e colocou vidas em perigo. O conselho decidirá seu destino. Leila observou em silêncio enquanto os membros do conselho deliberavam. Finalmente, Abbas levantou-se e declarou, concordamos que Safia deve ser removida do palácio. Suas ações são inaceitáveis, e a segurança da família deve ter precedência. Curiosa, Safia saiu furiosa do salão sem olhar para trás. Khalid exalou, aliviado, e aproximou-se de Leila. Você está segura agora, disse ele. Mas Leila sabia que, mesmo com Safia fora, os desafios estavam longe de terminar. Leila acordou no meio da noite com um barulho estranho vindo do corredor.
Seu coração disparou enquanto ela se levantava e abria cuidadosamente a porta para espiar. 2 homens de uniformes escuros se aproximavam, seguidos por Safia, que exibia um sorriso frio. Antes que Leila pudesse fechar a porta, eles a avistaram. Leila Roshan, um dos homens perguntou, a voz firme. Você está sendo convocada para responder às autoridades. Do que estou sendo acusada? Leila perguntou, alarmada, mas mantendo a compostura. Violar as leis de moralidade deste país, respondeu o homem sem expressão. Você precisa vir conosco. Antes que Leila pudesse responder, Khalid apareceu no corredor. Sua fúria era palpável, e sua presença imponente fez os homens hesitarem. Qual é o significado disso? Khalid exigiu, a voz como um trovão. Recebemos uma queixa formal, explicou um dos oficiais. Estamos apenas seguindo ordens. Khalid aproximou-se, sua postura dominante intimidando os homens. Quem autorizou esta ação? Quero ver os documentos. O oficial entregou a Khalid um documento, que ele rapidamente examinou, seus olhos estreitando a cada linha. Ele sabia que isso era obra de Safia, embora o nome dela não aparecesse em lugar nenhum. Isso é absurdo, declarou Khalid, rasgando o papel ao meio. Leila é minha convidada, e ninguém tocará nela enquanto estiver sob meu teto. Os oficiais trocaram olhares inquietos, mas Safia deu um passo à frente. A lei está acima de qualquer hospitalidade, Khalid, disse ela com um sorriso malicioso. Você não pode protegê-la para sempre. Basta, Safia, Khalid rugiu, a voz ecoando pelo corredor. Você já fez o suficiente para prejudicar Leila. Se continuar com essa loucura, enfrentará as consequências. Os oficiais, sentindo a postura inabalável de Khalid, decidiram recuar por enquanto, embora deixassem claro que a investigação continuaria. Naquela noite, Khalid reuniu seus homens de confiança. Safia foi longe demais, disse ele, andando de um lado para o outro em seu escritório. Ela está disposta a destruir Leila, apenas para me atingir. O que devemos fazer? Perguntou um dos homens. Khalid parou e olhou pela janela. Precisamos encontrar algo que a exponha completamente, algo que prove às autoridades que as acusações contra Leila são falsas e que Safia é a verdadeira culpada. Enquanto isso, Leila estava em seu quarto, tentando acalmar Yusuf, que havia acordado assustado com a comoção. Mamãe está aqui, ela sussurrou, abraçando com força. Nada vai nos acontecer. Mas, no fundo, Leila sentia que o perigo estava mais perto do que nunca. Sabia que Khalid estava fazendo todo o possível para protegê-los, mas também sabia que Safia não pararia até destruí-la. Na manhã seguinte, Leila foi convocada ao salão principal. Khalid a esperava, sua expressão séria. Precisamos conversar, disse ele, gesticulando para uma cadeira. Leila sentou-se, sentindo o peso do que estava por vir. O que aconteceu? As autoridades ainda estão investigando, explicou Khalid, mas Safia está jogando sujo. Ela apresentou documentos falsificados e acusações que podem complicar ainda mais sua situação. E se eles acreditarem nela? Leila perguntou, a voz trêmula. Yusuf, ele está em perigo. Khalid fechou os olhos por um momento antes de responder. Prometo que nada acontecerá a ele, mas precisamos ser estratégicos. Enfrentaremos isso juntos. Enquanto Leila tentava manter a calma, Khalid continuava sua investigação. Ele sabia que Safia havia fabricado evidências, mas precisava de algo concreto para provar. Com a ajuda de seus contatos, ele interceptou uma mensagem que Safia havia enviado ao homem que trabalhava para ela. A mensagem era clara: certifique-se de que Leila seja formalmente acusada. Se necessário, plante evidências. Com isso em mãos, Khalid sabia que tinha a vantagem. Ele marcou uma reunião com as autoridades para expor Safia e proteger Leila. Horas antes da reunião, Leila foi abordada novamente por policiais. Desta vez, eles chegaram com um mandado de prisão formal. Khalid tentou intervir, mas os homens estavam determinados a levá-la. Por favor, cuide de Yusuf, Leila disse a Khalid enquanto era escoltada para fora do palácio. Prometa-me que ele ficará seguro. Eu prometo, Khalid respondeu, o rosto sombrio. Leila foi levada para uma prisão local, um lugar frio e desolador. Sua cela era pequena, com uma cama de metal e uma pequena janela que deixava entrar apenas uma fresta de luz. Ela sentou-se no colchão fino, lutando para conter as lágrimas. Lá fora, Khalid entrou em ação. Ele reuniu os documentos que incriminavam Safia e os apresentou às autoridades. O caso tomou um rumo inesperado quando Safia foi convocada a depor. Furiosa, ela tentou negar tudo, mas as evidências eram inegáveis. Você tentou incriminar uma mulher inocente, disse Khalid durante a audiência, e por isso, será responsabilizada.
As autoridades decidiram libertar Leila enquanto conduziam uma investigação mais profunda sobre as ações de Safia. Khalid foi pessoalmente buscá-la na prisão. Quando Leila emergiu de sua cela, viu Khalid esperando por ela. Ele parecia aliviado, embora a preocupação ainda pairasse em seus olhos. Você está bem? Ele perguntou, pegando gentilmente o braço dela. Sim, Leila respondeu, embora sua voz estivesse fraca. E Yusuf? Ele está seguro? Khalid a tranquilizou. Vamos para casa. No caminho de volta ao palácio, Leila permaneceu em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando chegaram, Yusuf correu para seus braços, e Leila o abraçou com força, jurando silenciosamente fazer o que fosse preciso para protegê-lo. Khalid observou a cena à distância, sentindo um peso sair de seus ombros. Mas ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Safia enfrentaria a justiça, e ele faria tudo ao seu alcance para garantir que Leila e Yusuf pudessem viver em paz. A manhã seguinte começou tranquila, mas Leila ainda sentia o peso dos últimos dias. Embora estivesse de volta ao palácio, a ameaça iminente de Safia pairava sobre ela. Yusuf brincava no jardim sob a supervisão de uma das criadas, enquanto Leila caminhava lentamente pelos corredores. Ela foi convocada ao salão principal, onde Khalid a esperava. Ele sentava-se em uma poltrona perto da janela, olhando para o deserto distante. Quando Leila entrou, ele se levantou, a postura tensa. Precisamos conversar, disse ele, a voz firme, porém calma. Leila assentiu e sentou-se em uma cadeira próxima. Sobre o quê? Khalid respirou fundo antes de falar. Desde que você chegou ao palácio, sua presença me afetou de maneiras que eu não esperava. Tentei manter tudo profissional, mas não posso mais ignorar o que sinto. Leila o encarou, surpresa, mas não disse nada. Khalid continuou, você é forte, Leila. Sua determinação em proteger Yusuf, sua coragem diante de tudo o que enfrentou. Isso me fez ver coisas que eu havia enterrado há muito tempo. Não sou o homem que era antes de perder tudo, mas com você, sinto que posso recomeçar. Suas palavras a deixaram sem fôlego. Leila sabia que Khalid tinha um lado gentil e protetor, mas nunca imaginara que ele pudesse ter sentimentos por ela. Khalid, Leila começou, mas sua voz falhou. Ela tentou organizar os pensamentos, mas a intensidade do momento dificultava. Sei que isso pode ser avassalador para você agora, disse Khalid, quebrando o silêncio, mas eu precisava ser honesto. Não espero uma resposta sua imediatamente, Leila. Só queria que você soubesse o que está em meu coração. Leila baixou o olhar, sentindo um turbilhão de emoções. Tudo o que fiz foi por Yusuf, disse ela finalmente, mas de alguma forma você se tornou parte disso. Não sei o que pensar, Khalid. Minha vida tem sido tão caótica, não tenho certeza se posso confiar em algo que parece bom demais para ser verdade. Khalid aproximou-se, a voz gentil. Você não precisa decidir nada agora. Apenas saiba que estou aqui. Não importa o que aconteça, Leila, você nunca mais estará sozinha. A conversa com Khalid a deixou pensativa pelo resto do dia. Enquanto observava Yusuf brincar, Leila refletia sobre suas palavras. Ela sempre construíra muros ao redor de seu coração, mas Khalid parecia determinado a rompê-los. Mais tarde, Khalid juntou-se a eles no jardim. Ele ajoelhou-se ao lado de Yusuf, que construía uma torre com blocos de madeira. Essa torre está ficando bem alta, pequeno, disse Khalid com um sorriso. Yusuf olhou para ele, rindo. Vai alcançar as nuvens. Leila observou a interação com uma mistura de surpresa e calor. Khalid, que antes parecia distante e severo, agora estava relaxado, quase paternal. Ficou claro que ele tinha um carinho genuíno por Yusuf. Naquela noite, Khalid convidou Leila para jantar em um dos terraços do palácio. O ambiente era iluminado por lanternas, e o som suave da música preenchia o ar. Leila hesitou, mas aceitou o convite. Enquanto comiam, Khalid quebrou o silêncio. Sei que tudo o que você passou aqui foi difícil, mas quero que saiba que estou trabalhando para garantir que Safia nunca mais tenha poder sobre você ou Yusuf. Obrigada, Leila respondeu, mantendo os olhos no prato. Mas é difícil esquecer tudo o que aconteceu. Khalid assentiu em compreensão. Não espero que você esqueça, mas quero que confie que estou do seu lado. Sempre estarei. Houve um momento de silêncio entre eles, quebrado apenas pela música tocando suavemente ao fundo. Então Khalid levantou-se e estendeu a mão para Leila. Dance comigo. Leila olhou para ele, surpresa. Agora. Agora, disse ele com um sorriso gentil. Ela hesitou, mas pegou sua mão. Khalid a guiou para o centro do terraço, onde começaram a dançar sob o céu estrelado. Seus movimentos eram lentos e naturais,
e Leila percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se segura. Enquanto dançavam, Khalid sussurrou: Leila, desde que você chegou, trouxe luz a este lugar. Espero que consiga ver isso. Ela não respondeu, mas o silêncio entre eles estava cheio de significado. Após a dança, Leila retirou-se para seu quarto enquanto Khalid permanecia no terraço, perdido em pensamentos. Ele sabia que havia dado um passo importante ao confessar seus sentimentos, mas também entendia que ganhar a confiança de Leila levaria tempo. Em outra parte do palácio, Safia, que fora informada da crescente proximidade entre os dois, já planejava seu próximo movimento. A raiva em seus olhos era inconfundível, e ela estava determinada a não deixar Leila ocupar um lugar tão próximo de Khalid. Enquanto Leila tentava descansar, uma inquietação a mantinha acordada. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas de alguma forma, sentia que havia encontrado em Khalid alguém em quem podia confiar. A noite passou lentamente e, enquanto Leila observava Yusuf dormir, pensava nas palavras de Khalid. Seria possível construir algo novo em meio ao caos. O dia seguinte poderia trazer mais mudanças, mas Leila estava determinada a enfrentar o que viesse ao lado daqueles dispostos a lutar com ela. O sol nasceu no horizonte do deserto, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Leila acordou com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e preocupação. As palavras de Khalid ainda ecoavam em sua mente, e seu gesto ao convidá-la para dançar na noite anterior permanecia gravado em seu coração. Enquanto vestia uma túnica leve, Leila olhou para Yusuf, que ainda dormia pacificamente. Ele era o centro de seu mundo, a razão pela qual ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Khalid havia prometido protegê-los, mas Leila sabia que confiar em alguém nunca era fácil. Ao descer para o café da manhã, encontrou Khalid à mesa, uma xícara de café nas mãos e uma expressão pensativa no rosto. Ele a cumprimentou com um leve sorriso. Bom dia, disse ele, a voz baixa, mas calorosa. Bom dia, Leila respondeu, sentando-se à sua frente. Houve um breve silêncio antes que Khalid quebrasse. Leila, há algo que preciso discutir com você. Ela franziu levemente a testa, sentindo um pouco de tensão no ar. O que é? Khalid pousou a xícara, seus olhos encontrando os dela. Safia não foi completamente neutralizada. Ela ainda tem aliados fora do palácio, pessoas dispostas a ajudá-la a causar problemas. Leila sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. O que isso significa para nós? Significa que precisamos ser cautelosos, explicou Khalid. Quero que você e Yusuf fiquem dentro do palácio o máximo possível. Estou aumentando a segurança, mas não posso subestimar as intenções de Safia. Leila assentiu, entendendo a seriedade da situação. Farei o que for preciso para proteger meu filho. E eu farei o que for preciso para proteger vocês dois, acrescentou Khalid, a voz inabalável. Naquela tarde, Leila decidiu levar Yusuf ao jardim, onde ele poderia brincar em segurança sob os olhares atentos dos guardas. Ela o observava correr entre as flores, rindo e se divertindo como qualquer criança deveria. A cena trouxe um breve momento de paz ao coração de Leila. No entanto, a paz foi interrompida quando um dos guardas se aproximou apressadamente. Senhorita Leila, o Sr. Khalid solicita sua presença no salão principal imediatamente. O coração de Leila disparou, mas ela permaneceu composta. Instruindo a criada a cuidar de Yusuf, ela seguiu o guarda até o salão. Quando chegou, encontrou Khalid falando com um homem de aparência severa, vestido com trajes formais. Percebendo sua entrada, Khalid virou-se e gesticulou para que ela se aproximasse. Leila, este é o Sr. Farid, disse ele. Ele é um investigador contratado para nos ajudar a resolver o assunto com Safia. Leila cumprimentou Farid com um aceno de cabeça. O que descobriram até agora? Farid abriu uma pasta e revelou alguns documentos. Safia está em contato com figuras influentes fora do palácio, incluindo um membro da polícia local. Ela está planejando usar essas conexões para fabricar mais evidências falsas contra você. Um arrepio percorreu a espinha de Leila. Isso significa que ainda estou em perigo. Não se preocupe, interveio Khalid. Estamos monitorando cada movimento dela, mas é importante que você saiba o que estamos enfrentando. Leila agradeceu a Khalid e Farid, embora seu desconforto permanecesse. Ela sabia que Safia era astuta e perigosa. Mais tarde, Leila voltou ao quarto de Yusuf e o encontrou desenhando em uma folha de papel. Ele sorriu quando ela entrou. Olha, mamãe, somos eu e você no jardim. Leila ajoelhou-se para ver o desenho, o coração transbordando de amor. Está lindo, meu querido. Ela o abraçou com força, prometendo silenciosamente a si mesma que faria o que fosse preciso para mantê-lo seguro. Naquela noite, Khalid convocou uma reunião com seus aliados mais confiáveis no salão particular do palácio.
Ele explicou a situação em detalhes, enfatizando a urgência de expor Safia e garantir a segurança de Leila e Yusuf. Ela já causou danos demais, disse Khalid firmemente. Precisamos descobrir suas mentiras antes que ela ganhe mais aliados. Um dos homens sugeriu interceptar as mensagens de Safia para saber mais sobre seus planos. Khalid concordou e encarregou Farid de liderar a operação. Enquanto isso, em uma parte isolada da cidade, Safia encontrou-se com um homem de aparência sinistra. Temos pouco tempo, disse ela, entregando-lhe um envelope. Certifique-se de que estes documentos cheguem às mãos certas. O homem assentiu e desapareceu na noite. Safia sorriu, confiante de que sua vitória estava próxima. Nos dias que se seguiram, a tensão no palácio aumentou. Khalid e Farid trabalharam incansavelmente para reunir provas contra Safia, enquanto Leila fazia o possível para manter Yusuf distraído e longe da agitação. Finalmente, uma tarde, Farid trouxe boas notícias. Interceptamos uma mensagem crucial, disse ele a Khalid. Agora temos provas suficientes para expor Safia. Khalid convocou imediatamente uma reunião do Conselho de Família. Leila foi convidada a participar, sabendo que sua vida e a de Yusuf estavam em jogo. No salão principal, os membros do Conselho estavam reunidos, suas expressões solenes. Khalid apresentou as provas que Farid havia ocultado, incluindo mensagens que revelavam as intenções maliciosas de Safia. Safia colocou em perigo não apenas Leila e Yusuf, mas também a reputação deste palácio, declarou Khalid. Suas ações são imperdoáveis. O Conselho revisou as provas e não demorou muito para tomar uma decisão. Safia seria oficialmente banida do palácio e entregue às autoridades para responder por seus crimes. Leila sentiu um imenso alívio ao ouvir o verdito. Finalmente, a ameaça estava sendo eliminada. Safia foi escoltada para fora do palácio sob os olhares atentos dos guardas. Sua expressão era uma mistura de fúria e humilhação, mas ela não ofereceu resistência. Quando as portas se fecharam atrás dela, Leila sentiu como se um peso tremendo tivesse sido tirado de seus ombros. Khalid aproximou-se dela, seus olhos refletindo tanto alívio quanto determinação. Agora você e Yusuf podem finalmente ter paz, disse ele com um sorriso gentil. Leila assentiu, comovida. Obrigada, Khalid, por tudo. Eu apenas fiz o que era certo, ele respondeu, e farei o que for preciso para garantir que vocês dois permaneçam seguros de agora em diante. Naquela noite, Leila sentou-se na varanda de seu quarto, contemplando as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma genuína sensação de calma. Yusuf dormia pacificamente, e Khalid havia cumprido sua promessa de protegê-los. No entanto, Leila sabia que o futuro ainda poderia reservar desafios. Os dias seguintes trouxeram uma tranquilidade que Leila não sentia há muito tempo. Safia havia sido banida do palácio, e Khalid havia cumprido sua promessa de garantir a segurança dela e de Yusuf. Ainda assim, Leila não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava no horizonte. Uma manhã, enquanto tomava café no terraço, Khalid aproximou-se, parecendo mais relaxado do que o normal. Ele segurava um pequeno envelope nas mãos, seus olhos carregando um brilho peculiar. Leila, ele começou, entregando-lhe o envelope. Quero que leia isto. Leila abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita. As palavras, embora simples, carregavam um peso emocional. Era uma mensagem formal de Khalid, oferecendo-lhe a liberdade de deixar o palácio com Yusuf, se assim desejasse. Por que está-me dando isto? Ela perguntou, confusa. Quero que saiba que você nunca foi uma prisioneira aqui, explicou Khalid. Você é livre para escolher o que é melhor para você e seu filho. Mas também quero que saiba que, se decidir ficar, este palácio sempre será seu lar. Leila olhou para Khalid, sentindo uma mistura de gratidão e incerteza. E se eu não souber qual é a melhor escolha? Khalid aproximou-se, seus olhos encontrando os dela. Então peço que confie em mim, não apenas como alguém que prometeu protegê-la, mas como alguém que se importa profundamente com você. Enquanto Leila ponderava as palavras de Khalid, Yusuf brincava no jardim, rindo e correndo com um pequeno avião de madeira que Khalid havia encomendado para ele. A cena era simples, mas cheia de significado. Leila sabia que Yusuf estava seguro ali, algo que nunca conseguira garantir em outro lugar. No entanto, a ideia de depender de Khalid ainda a perturbava. Ela sempre lutara sozinha, e permitir que alguém se tornasse uma parte tão integral de sua vida era novo e assustador. Naquela noite, Khalid organizou um jantar especial no terraço. A mesa estava adornada com flores e velas, e uma brisa suave tornava a atmosfera ainda mais convidativa. Leila hesitou em aceitar o convite, mas acabou decidindo ir porque tudo isso, ela perguntou ao se sentar. Quero celebrar o fato de que finalmente estamos livres de ameaças, respondeu Khalid com um sorriso sincero.
E, mais importante, quero celebrar você e Yusuf. Leila não pôde deixar de sorrir. Por mais cautelosa que fosse, não podia negar que Khalid tornava tudo mais leve. Conforme a noite avançava, eles conversaram sobre tudo. Suas vidas antes de se conhecerem, os desafios que enfrentaram e os sonhos que ainda tinham. Pela primeira vez, Leila sentiu que podia realmente confiar em Khalid. Sei que é cedo para pensar no futuro, disse Khalid, quebrando um momento de silêncio. Mas quero que saiba que, não importa o que você escolha, estarei ao seu lado. Leila respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Obrigada, Khalid, por tudo. Nos dias que se seguiram, Leila começou a explorar novas possibilidades. Ela não queria simplesmente ser protegida, queria construir algo para si e para Yusuf. Khalid, reconhecendo sua determinação, incentivou-a a buscar o que quer que lhe trouxesse felicidade. Uma manhã, ele a levou a um pequeno salão dentro do palácio que estava sem uso há anos. Pensei que você poderia transformar isto em algo seu, ele sugeriu. Talvez uma escola para Yusuf e outras crianças, ou um espaço para ensinar dança. Leila permaneceu em silêncio, profundamente comovida com o gesto. Ela sabia que Khalid estava mostrando a ela que poderia desempenhar um papel importante ali, não apenas como hóspede, mas como alguém que poderia contribuir significativamente para aquele lugar. É lindo, ela finalmente disse. Adoraria fazer algo assim. Enquanto Leila começava a planejar o que faria com o salão, Khalid observava à distância, um crescente sentimento de satisfação o preenchendo. Ele sempre soubera que Leila era forte e determinada, mas vê-la prosperar sob sua proteção aquecia seu coração. No entanto, Khalid também sabia que desafios ainda estavam por vir. Sua posição no palácio e sua ligação com Leila poderiam desencadear novos conflitos, e ele precisaria estar pronto para enfrentá-los. Uma tarde, enquanto Leila trabalhava no salão, Yusuf entrou correndo, segurando um pedaço de papel. Mamãe, olha o que eu desenhei. Leila pegou o papel e viu um desenho simples, mas significativo. Eram ela, Yusuf e Khalid, todos de mãos dadas, com um sol brilhante acima deles. Está lindo, meu amor, disse ela, abraçando o filho. Khalid, que acabara de entrar na sala, sorriu ao ver o desenho. Parece que já somos uma família, ele comentou divertidamente. Leila olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu que isso poderia realmente ser possível. Na semana seguinte, Leila acordou com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A segurança que Khalid proporcionava e as risadas de Yusuf enchiam seu coração de esperança. Naquela manhã, enquanto passeava pelo jardim, Khalid aproximou-se dela com um olhar que misturava seriedade e ternura. Leila, posso roubá-la por algumas horas hoje? Ele perguntou, estendendo a mão. Para onde vamos? Ela perguntou, surpresa. É um segredo? Ele respondeu com um sorriso enigmático. Khalid a levou ao deserto, onde um oásis escondido parecia surgir do nada. O lugar era mágico, com palmeiras balançando suavemente ao vento e um lago refletindo o céu. No centro, havia uma mesa elegantemente decorada com flores brancas e velas. Khalid, o que é isto? Leila perguntou, maravilhada. Quero que este momento seja inesquecível, ele respondeu, puxando uma cadeira para ela se sentar. Durante o jantar, Khalid falou sobre como Leila e Yusuf haviam transformado sua vida. Antes de você, este palácio era apenas uma estrutura vazia, disse ele. Mas agora é um lar, e quero oficializar isso. Leila olhou para ele, intrigada, até que Khalid se levantou e tirou uma pequena caixa do bolso. Ele ajoelhou-se, os olhos fixos nos dela. Leila, desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você trouxe luz aos meus dias mais sombrios e me mostrou o verdadeiro significado do amor e da coragem. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quer casar comigo? Leila ficou sem palavras, lágrimas escorrendo pelo rosto. Com a voz embargada pela emoção, ela respondeu, sim, Khalid, eu aceito. Khalid sorriu ao deslizar o anel em seu dedo, uma delicada aliança de ouro com um pequeno diamante que brilhava à luz do sol. Ele se levantou e a puxou para um abraço apertado, seguido por um beijo gentil e cheio de emoção. Os meses seguintes foram dedicados aos preparativos do casamento. Yusuf, animado, participou de cada detalhe. O palácio foi transformado em um cenário de conto de fadas, com jardins adornados com arcos de flores e luzes que cintilavam como estrelas. No grande dia, Leila usou um vestido branco com intrincados detalhes dourados. Seu véu leve flutuava na brisa enquanto ela caminhava pelo corredor, acompanhada por Yusuf, que orgulhosamente segurava suas mãos. Khalid a esperava no altar, vestido com uma túnica cerimonial impecável. Seu sorriso era calmo, mas seus olhos transmitiam a profunda emoção do momento. Quando seus olhares se encontraram, Leila sentiu como se o peso de seu passado tivesse desaparecido.
O oficiante recitou palavras de união, e Khalid deslizou um novo anel no dedo de Leila. Quando ela fez o mesmo por ele, um profundo sentimento de completude os preencheu. Após a cerimônia, a recepção foi realizada nos jardins do palácio. Os convidados dançaram, riram e celebraram a união do casal. Leila e Khalid dançaram sob as estrelas enquanto Yusuf corria entre as mesas, distribuindo pequenos buquês de flores. Khalid, Leila sussurrou enquanto dançavam, obrigada por tudo, por me dar um lar e uma nova vida. Sou eu quem deve agradecer, Khalid respondeu, a voz cheia de emoção. Você trouxe alegria e significado para minha vida. Meses se transformaram em anos, e a vida no palácio floresceu. Leila transformou uma ala do palácio em uma escola para crianças locais, enquanto Khalid se dedicava a expandir seus projetos humanitários. Yusuf cresceu feliz, cercado de amor e segurança. Ele adorava ajudar Leila na escola e frequentemente acompanhava Khalid em algumas de suas viagens, aprendendo sobre responsabilidade e liderança. Todos os dias, Leila sentia que sua decisão de confiar em Khalid e aceitar seu amor havia sido a correta. O passado, embora marcado por dificuldades, havia estabelecido as bases para um futuro cheio de amor, esperança e felicidade. O que você achou da história de Leila e Khalid? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e não perca mais contos emocionantes clicando aqui na tela final.